Eu acho o seguinte, o fato dele ter querido pedir asilo não tem nenhum problema. Não é crime. O sujeito pode ter vontade de pedir asilo por diversas razões. E aí você pode dizer, não, mas ele não é perseguido político. Não, ele diz que é, e se o governo lá aceitar, está dado o asilo. Eu não vejo problema nenhum. Nem quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Não, isso é direito do cidadão pedir asilo. Teve um monte de gente no Brasil que não foi preso, não foi nada, e pediu asilo, não. Se autoexilou. Eu não vejo nada demais isso. E você? Mas Desculpa, eu acho o seguinte, o problema todo não é que é crime ou não. O fato é que isso aí indica que ele pode evadir-se de um processo ao qual ele está respondendo na Suprema Corte. Então, se ele tem intenção de sair do país, aí isso torna tudo um pouco mais complicado. Nesse aspecto, não é que... Não, pedir asilo, todo mundo sai pode, mas do país. significa o seguinte, ele não pode sair do país, ele está respondendo uma ação. Então, ele é uma fuga da justiça. Não, mas não é isso. Porque é o seguinte, toda pessoa que é processada por um governo e se diz perseguida, mesmo que seja mentira, tem direito de dizer. Tem direito de dizer. O outro país que julgue se as coisas são assim ou não. Mas não, Merval, eu estou entendendo o seu ponto de vista, que toda pessoa, todo cidadão tem o direito de fazer isso. Eu estou olhando da perspectiva da justiça, a justiça olha esse movimento e fala, vem cá, eu tenho um processo aqui, eu preciso completar esse processo. Então, ele está querendo fugir da mesma forma que a Zambelli. O que me chama... Fugir é direito do cidadão que está sendo perseguido pela polícia. Pode fugir à vontade. Que não é crime. Sim, mas a justiça tem que tomar alguma decisão a respeito disso. Da perspectiva da justiça, a justiça tem que fazer alguma coisa com essa informação. Não são conversas normais, nem na forma, nem no conteúdo. Então, além da grosseria das palavras entre... do filho em relação ao pai, né? Eu queria... Sem falar do Silas Malafaia. Sem falar do Silas Malafaia. Vamos começar aqui só em família. Em família. Eu acho que essa coisa da conversa principalmente Bolsonaro com o Eduardo, mostra 3 pontos. Primeiro, que Eduardo não está seguro sobre o apoio americano. Acho que isso é uma informação importante. Ele faz declarações demonstrando ter muita segurança do que lá sobre intimidade, intimidade na Casa Branca, mas ele disse que esse apoio é frágil, né? Que é tudo melindroso. Ele pede um tweet vaselina. Ele fala que e aí a outra coisa que revela, né? Revela então essa insegurança dele em relação até que ponto o Trump vai até que ponto o Trump está disposto a ir contra os interesses do Brasil para proteger a família e Jair Bolsonaro. Depois ele mostra que toda essa conversa de que, né, da anistia, ele não está interessado nisso. Ele não está interessado na anistia, eles não estão interessados na anistia das pessoas que executaram, que quebraram os 3 poderes, os seguidores de Bolsonaro que quebraram a sede dos 3 poderes. Eles estão querendo uma coisa específica para Bolsonaro, inclusive acha que é uma oposição. Ou se faz isso, ou se colocar essas pessoas em prisão domiciliar e tal, ou então faz a defesa ou faz uma salvação do próprio Bolsonaro. Essa questão fica clara também. Outra questão é muita fragmentação e briga dentro da direita. A direita está toda fragmentada sobre esse assunto, né? Todo mundo brigando com todo mundo, então e aí entra Silas Malafaia contra o Eduardo contra o Tarcísio de Freitas. Então a direita está muito cheia de conflitos e divisões por causa de tudo isso. Eu acho que a gente tem que ressaltar esses 3 pontos aí, né, dessas conversas todas que foram apresentadas. Não, é inacreditável, né? Primeiro, o Trump deu uma sequência de tweets. Falou Jair Bolsonaro no CPF. Botou Lei Magnitsky pela primeira vez numa autoridade brasileira. O secretário Marco Rubio catou 8 vistos americanos dos 11 ministros da STF. Agora tem mais gente, né? Tem Pacheco, Lewandowski, etc. E os seus familiares, vale lembrar. Mas ainda assim, Eduardo não está seguro do apoio americano. Pelo amor de Deus. Outro ponto, direita fragmentada. Alguém da direita é contra a anistia? Eu não sei quem é. Agora, só se for alguém querendo se dizer de direita, torcendo pela prisão do Bolsonaro. E, claro, a prisão de Bolsonaro passa pela manutenção da prisão do pessoal do 8 de janeiro, que é o que eles acham que sustenta essa narrativa para prender Bolsonaro, que é a cereja do bolo. Agora, vamos lá. Vocês já me viram alguma vez uma ação Eduardo Bolsonaro específica para Jair Bolsonaro, falando que eu estou preocupado apenas com meu pai? Como é que é a carta do Trump para o Lula? Primeiro parágrafo. Fala em perseguição a Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Agora, é óbvio, se for passado um projeto que nem a anistia né, mas de redução de penas,
Isso daqui visa o quê? Visa manter o poder do STF, não resolve o problema, essas pessoas vão continuar, muitas delas, né, indo no semiaberto ou até continuando na cadeia. Vale lembrar, semiaberto não é o que você conhece não, pode ser o semiaberto padrão Daniel Silveira, que você não tem contato com a sua família de volta, você continua lá trabalhando num presídio, numa colônia agrícola e etc. Então o que eu quero é resolver o problema, até porque se o Congresso aprovar uma redução de pena, você consegue me garantir que o STF depois não vai dizer que essa lei é inconstitucional? Igual eles já começaram a dizer que uma futura anistia a Jair Bolsonaro, se for dada por um eventual presidente Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, o STF revogaria ela, diria que ela é inconstitucional? Então, meus caros, para resolver o problema, a gente passa por isolar o Alexandre de Moraes, tirar ele do poder. É isso daí que eu estou tratando de fazer aqui, né? Então, vai haver ranger de dentes, haverá sacrifício. Para mim, seria muito melhor agora sentar e conversar com essas pessoas inescrupulosas, tentando livrar apenas o meu pai, ou talvez reduzir a pena dele, não mandá-lo para o presídio. Parem de narrativa, senhora Miriam Leitão, Gerson Camarote, vocês da Globo. Vocês insistem em dizer até que isso daqui é um golpe, esse negócio do 8 de janeiro, e estão se agarrando agora no título da matéria do Estadão, onde, na verdade, ele se opõe às aspas da minha fala. Eu estou preocupado com o Brasil, eu não estou preocupado com o dia de amanhã apenas. Eu estou preocupado em, de uma vez por todas, virar a página dessa história. Eu estou preocupado em que um Alexandre de Moraes não siga forte para continuar censurando as pessoas ou mandando para a cadeia quem ele bem entender, como ele fez, por exemplo, com o Felipe Martins, preso por uma viagem que ele não fez. Ou Bolsonaro, sem passaporte, com tornozeleira em prisão domiciliar, antes até de uma condenação. Fato que não aconteceu nem com Lula nem com Michel Temer, a propósito, processados em primeira instância. Então, uma narrativa a menos, seguiremos aqui. Eu tenho nojo de vocês da Rede Globo. Eu tenho nojo de vocês que protegem o Alexandre de Moraes. Eu tenho nojo de vocês que mentem, tentando dizer que eu estou aqui atuando simplesmente para proteger o meu pai. Vocês são aquela orquestra tocando violino enquanto o Titanic está afundando. Vocês estão assistindo os últimos dias de um regime, pode ter certeza. Mas antes de qualquer ditadura cair, eles ainda dão seus últimos tiros. É a última cota de sacrifício nossa. É por isso que eu tenho certeza. O pastor Silas Malafaia está na conduta correta. Tem que peitar esses caras. Porque ser intimidado, aceitar a intimidação e silenciar é tudo que eles querem. E quando você faz isso, é igual uma gotinha de sangue no mar. O tubarão vem para cima com gosto. Então, parabéns, pastor Silas Malafaia. O senhor tem que ir para o enfrentamento. É a única chance que a gente tem. Nós somos aquela manada de búfalo. Se todo mundo correr para cima daquele leão sozinho, que vira e mexe, vem aqui, abocanha um ou outro, a gente vai acabar com esse problema. E todos nós, enquanto coletivo, seremos mais livres e mais felizes. Essa é a minha luta, pode ter certeza. E pode ter certeza, eu tenho fé em Deus que a gente vai ganhar. Nós sairemos vitoriosos e vai valer todo o sacrifício que a gente está fazendo. Todas as minhas contas bloqueadas, da minha esposa, esse é outro assunto também que a gente tem que falar. Estão falando um monte de besteira aí, mas a gente está aqui para mostrar a verdade. Espero que eu ainda tenha minhas redes sociais e não seja censurado. Isso aí é um volume muito grande, né? Impressiona. Uma parte são as doações que ele já disse que tinha recebido, mas o fato é que vai se abrir uma nova linha de investigação a partir desse dinheiro. Quer dizer, isso está agora nesse relatório, mas ele abre aí uma nova linha de investigação. Eles querem descolar Eles querem descolar e entender melhor exatamente a origem, porque há indícios de lavagem de dinheiro, há transferências não declaradas até para o Eduardo, há muita informação ali que precisa ser mais bem entendida. A Flávia, inclusive, falava sobre essa suspeita, né? Que você, na verdade, quando quebra um sigilo, você traz um monte de gente a rastro, né? O relatório, que são os anexos, né? Vou chamar assim, do relatório original, do inquérito original, ele traz esse calhamaço e há informação, porque já havia suspeita, na origem do inquérito, havia suspeita de que Jair Bolsonaro financiou, né? Patrocinou a viagem, a estadia, enfim. Mas isso ele falou mesmo, mandei 2 milhões. Ele assumiu os 2 milhões, mas já com o inquérito aberto, quando ele é convidado a depor sobre esse inquérito já da atuação de Eduardo Bolsonaro. Aí ele diz que mandou 2 milhões.
O relatório fala que, afora os 2 milhões, tinham mais 100 e poucos mil que ele não tinha declarado e que ele também tinha direcionado ao filho. Por conta dessa desconfiança, a Polícia Federal pede o relatório de informações financeiras. Quebra o sigilo. E quando vem com os dois, né? Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Quando vem esse material, eles encontraram 50, apontaram, né, o COAF, 50 operações atípicas, né, que eles chamam. 4 de Bolsonaro, 4 de Eduardo Bolsonaro e 42 de pessoas outras que fizeram movimentações com esses dois. Então, é daí que acende um alerta. Peraí, pode ter mais coisa aqui afora esse financiamento. Quer dizer, a ajuda material de Bolsonaro para o filho é um dado relevante, concreto, que já está presente no inquérito. E, inclusive, né, é parte dessa investigação da ação coordenada de coação. Agora, veio um caminhão de outras coisas, que aí é o que Miriam traz em relação a... Pode vir mais investigação. Esse relatório da Polícia Federal, ele está tratando de alguns crimes específicos. Um desses crimes é aquele de coação no curso do processo. Então, os recursos destinados ao filho dele, Eduardo Bolsonaro, para se manter no exterior, né, enfim, para pagar as contas dele lá, estão sendo identificados como uma forma dele ser coautor das ações do filho, no sentido de fazer com que haja essa coação por parte dos americanos, do presidente americano, contra os poderes judiciário e legislativo. A questão da lavagem de dinheiro é diferente, né? A lavagem de dinheiro seria você ocultar uma origem lícita. E uma origem ilícita, perdão. Como você destacou, esses recursos têm uma origem aparentemente lícita, né? Resgate de investimento que já existia, ou PIX de apoiador, né, para custear todas as contas que ele quiser ter, enfim, custear os advogados, custear pagamentos de conta. Então, não parece aí, inicialmente, ter nenhuma característica da lavagem de dinheiro no recebimento de PIX, no recebimento de investimentos que ele tinha feito, que depois foram reaplicados, né? Acho que o ponto que a Polícia Federal está destacando é a transferência para a esposa, né, como uma forma de, vamos botar assim, ocultar a localização desses recursos. Mas a gente só pode falar em lavagem de dinheiro se o recurso tiver uma origem ilícita, né? Então, acho que falta aí que a Polícia Federal esclareça qual seria a origem ilícita desse recurso que está sendo ocultado em contas de terceiros. Em tese, o que configuraria uma suspeita suficiente para indiciamento por lavagem de dinheiro? Bom, você precisa primeiro demonstrar qual é o crime antecedente, né? Assim, se esse dinheiro tem uma origem ilícita, então ele é proveniente de um crime. Que é um protesto que foi longe demais. Né? Qual o crime que gerou esse recurso? Porque, embora ele esteja sendo, né, acusado por vários crimes e indiciado por vários outros, né, nenhum desses crimes pelos quais ele está respondendo tem como característica a criação de valor, né? Não são crimes patrimoniais. Ele não está sendo acusado de ter praticado um crime para receber dinheiro. Logo, precisa demonstrar essa origem criminosa dos valores para a gente poder começar a falar em lavagem. Não precisa ter uma prova, mas precisa pelo menos descrever qual seria esse crime que gerou o recurso que se pretende lavar, né? Então, eu acho que esse indiciamento por lavagem de dinheiro, ele é um pouco mais frágil, diferente, né, de quando você tenta demonstrar o uso de recursos, ainda que lícitos, né, para financiar as ações de uma pessoa que estaria praticando crime em tese, que é o que a Polícia Federal alega que ocorre no caso do Eduardo Bolsonaro, e aí com a coautoria dele, né? Não só de trocando mensagens, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como que você pressiona, como que você faz com que a autoridade de um outro país pressione as autoridades do nosso país, né, buscando esse interesse específico, né, de coagir uma autoridade no curso de um processo para beneficiá-lo, né, pessoalmente, ele quer o benefício, né? Então, esse recurso usado para isso está dentro desse contexto de todos os elementos que foram levantados. Já a lavagem de dinheiro demandaria a demonstração de uma origem
criminosa desses valores.